Este é mais um programa Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E hoje, o tema que nós vamos abordar é o desafio do desapego. Vamos tratar desse tema, já que o apego é causa de tanto sofrimento para tanta gente na humanidade. Não existe fato mais inexorável do que a transitoriedade dessa vida. Quem conseguir esticar muito, levar aí até os 120 anos, se conseguir, não vai escapar de sair dessa vida nessa dimensão que a gente conhece, física. Então, essa expressão externa da vida ela é transitória por natureza. E na nossa ignorância existencial, a gente não sabe de onde veio, onde a gente estava há 100 anos atrás, onde a gente vai estar daqui a 100 anos, né? Na nossa ignorância sobre esse processo maior da vida, há uma tendência muito forte do ser humano de se apegar ao que ele vê, ao que ele toca, ao que ele sente, né? Essa tendência é quase que universal no ser humano. E esse apego a tudo que é transitório termina virando sofrimento, né? Então, a humanidade sofre muito nessa ignorância existencial, e na raiz desse sofrimento está o apego a tudo que é transitório. Nós vamos tentar explorar esse tema hoje com mais detalhamento, eu acho, até do que o Krishnamurti faz. Porque o Krishnamurti ele vai numa faixa tão ampla, tão larga, ele trata de tantos temas, e às vezes você vai encontrar algumas pessoas que vêm na trilha dele desenvolvendo mais especificamente alguns temas que ele, vamos dizer assim, trouxe. Eu me lembro da gente já ter conversado aqui em uma dessas lives, do Krishnamurti ter mencionado que forçar o desapego é reforçar o apego, não é? E aí você fica, puxa, se o apego é sinônimo de sofrimento e se você não pode forçar o desapego, como que resolve essa sinuca aí? Como que sai dessa encruzilhada, né? E aí o que me levou a sugerir esse tema para hoje foi uma conversa com uma amiga que participa sempre dessas lives. Ela participa lá dos Estados Unidos, por incrível que pareça, está sempre presente, a Cibele Costa, e ela me indicou um livro, que eu estou com ele aqui na mão, né, desse David Hawkins, que o título do livro é Deixar Ir, o caminho do desapego. Esse livro eu comprei na Amazon, né, tem tanto em inglês quanto em português, e esse David Hawkins, ele, pelo que eu vi, ele era psiquiatra, psicólogo e PhD, e era um cara de ciência, mas dá para ver que estudou tudo de religião, de psicologia no sentido profundo e tal. Ele trata desse assunto do desapego de uma forma muito apropriada. Eu percebo que o Krishnamurti ele abriu caminhos que vêm outros atrás, por exemplo, como Eckhart Tolle, né, que escreveu aquele livro O Poder do Agora. Quando você lê aquele livro, parece o Krishnamurti falando, mas só que com mais detalhamento, né? E o próprio Eckhart Tolle menciona o Krishnamurti em algumas passagens. Aqui eu ainda não li o livro inteiro, mas a sensação que eu tenho é ler o Krishnamurti com mais detalhamento, né? E aí, o ponto interessante que eu acho para a gente explorar hoje, viu, Eduardo, é o seguinte:
É fácil a gente teorizar sobre o desapego. É fácil a gente falar sobre ele, né? É fácil a gente ver uma coisa óbvia de que essa vida é passageira, né? Mas uma coisa é o pensamento, é o intelecto. Outra coisa é o sentimento, né? Então, o pensamento, você pode mudar o pensamento mais facilmente do que mudar um sentimento. Porque o pensamento é só você raciocinar de outras maneiras, ver por outros ângulos, né? Você pode rever suas posições usando a lógica dedutiva. Mas quando o assunto é sentimento, né? E o apego tem muito a ver com sentimento, né? A mudança não é tão simples assim. Às vezes o pensamento vai num sentido, mas o sentimento não acompanha, né? Então, o que esse David Hawkins coloca muito bem nessa obra, que eu estou achando interessantíssima, é como render um sentimento negativo. E aí parece o Krishnamurti falando, porque a gente já falou várias vezes aqui nas lives do Krishnamurti dizer que a transformação só acontece quando você fica com o que é, sem você nem alimentar nem reprimir, sem acrescentar, sem suprimir, né? Então, por exemplo, seja o apego, seja a raiva, seja o ciúme, seja o medo, né? Tudo isso são sentimentos que subjazem as operações da nossa mente, né? E que interferem nos nossos pensamentos profundamente, interferem profundamente no nosso comportamento, né? E querer fugir deles, querer negá-los, querer disfarçá-los, querer sublimá-los, tudo isso faz com que a gente se afaste do que é e a transformação não acontece, né? Então, depois eu vou até ler algumas poucas passagens aqui que ele explica isso melhor, mas é nitidamente você permitir que o sentimento venha à tona, mas não agir a partir dele e não reprimir, né? Não acrescentar nem tirar, você permitir que ele venha à tona. E nesse permitir que ele venha à tona, ficar com ele, sentir, seja o que for, né? Sem fazer nada, isso traz a transformação desse sentimento, né? Então, fazendo essa breve introdução ao tema e apresentando esse livro que realmente a amiga Cibele me indicou e que eu estou encantado com ele, eu vou passar a palavra aí para o Edu. Edu, vamos tentar ver hoje se a gente consegue explorar essa questão do desapego, que ele é tão necessário para pôr fim ao sofrimento, né? Mas não de uma forma teórica, não de uma forma intelectual, porque isso é fácil fazer. A gente tem que penetrar mais fundo naquilo, nas raízes do apego, onde que elas estão, para ver se é possível chegar a elas e produzir a tão desejada transformação. Com você, Edu. Pois é, Marcos. O desapego é um dos grandes desafios, né? Aliás, é o título, né? O desafio do desapego. Porque, como você falou, nós não podemos lutar contra o apego, né? Essa tentativa de desenvolver, cultivar o desapego é uma grande ilusão, como diz o Krishnamurti. Você não pode cultivar o amor, você não pode cultivar o desapego, mas você pode observar o apego, pode tentar entender como que ele funciona e por que ele existe. Então, eu acho que nós temos que ir por esse caminho, né? Não de tentar dizer, não, daqui a um mês eu vou ser desapegado, eu vou cultivar o desapego. O Krishnamurti diz o seguinte, que cultivar o desapego faz com que a pessoa
se torne fria, sem afeto, porque é como você estivesse negando uma emoção de apego. O apego tem um lado emocional, como você falou, muito forte, né? E as pessoas confundem apego com amor e com várias outras emoções. Então, no primeiro momento, parece que você poderia tentar inibir aquilo que é apego, né? Deixar, se desapegar das pessoas, se desapegar do carro que você tem, se desapegar da, da sua conta bancária e assim por diante. Só que, se isso é um processo intelectual, o que acontece? Se você diz, eu vou me desapegar das pessoas às quais eu estou apegado, a tendência é você passar a ser uma pessoa mais fria, mais menos afetuosa, menos amorosa, porque você diz, não, eu não estou apegado a ninguém. Porque, o que é o apego? O apego é como se você estivesse agarrando alguma coisa. E por que as pessoas desenvolvem apego? O Krishnamurti diz o seguinte: para muita gente, a vida é meio vazia, é meio assim, insossa, se não houver alguma coisa às quais a pessoa se apegue. Então, o apego é uma reação, vamos dizer assim, emocional e também mental à solidão, ao vazio. A pessoa quer preencher a sua vida com alguma coisa que lhe dê segurança e lhe dê aquela sensação de você ou pertencer a alguém ou ser pertencido por aquela pessoa. Ou você domina alguém ou é dominado por ela. E esse tipo de relação de dominador e dominado, de alguém que depende do outro e alguém que esnoba o outro, tudo isso faz parte desse grande jogo do apego. E como é que você vai se livrar disso tudo? Não é exercitando o desapego, que é uma grande ilusão que faz com que você se afaste ainda mais daquilo que você busca, que é o equilíbrio, que é a bondade, a amorosidade e tudo mais. Então, um primeiro ponto que está na base dos ensinamentos de Krishnamurti, nós temos que observar. Sempre que o apego se manifesta, nós temos que observar e compreendê-lo. Essa é a chave de tudo, é compreender as nossas reações, compreender as emoções, as sensações que nós temos e tentar verificar por que eu estou apegado. Será que eu poderia viver sem esse apego? O que aconteceria se eu não tivesse apego nenhum? Minha vida não faria sentido? Minha vida se perderia? E é claro que não. Essa é a questão. É possível, o Krishnamurti, ele afirma isso, né? Que é possível viver sem apego. Só que você não pode lutar contra ele. Você tem que compreender todos os mecanismos psicológicos, os medos que nos fazem ficar apegados, né? É o medo de ficar sozinho, é o medo de não ser reconhecido pelos outros. Então, você acaba se apegando a ideologias, porque todos pensam parecido com você, então você se sente mais protegido, menos inseguro. Então, tem muitas razões que povoam a nossa psique e que fazem com que nós venhamos a desenvolver apego em relação a pessoas, a coisas, apego ao poder, a cargos e todo tipo de elementos que fazem parte dos nossos relacionamentos. Então, essa investigação de você se tornar consciente do próprio apego seria o primeiro passo, né, Marcos? Se você não está consciente, se age mecanicamente se apegando às coisas e querendo possuir as coisas, ou às vezes curtindo ser possuído, esse jogo todo, às vezes, não é totalmente consciente. Então, a primeira coisa parece que é parar, observar e tentar compreender todo esse movimento do eu em torno do apego. É isso aí, Edu. Vamos tentar entender o que é o apego.
certamente ele tem a ver com a identificação, né? Nós, usando uma terminologia teosófica, nós somos uma chispa divina, né? Nós somos um pedacinho dessa inteligência universal, né? Ou uma gota desse oceano, que tem o corpo, tem a emoção, tem a mente, né? Então, o bebezinho, se ele é roubado no hospital por uma outra mãe, ele vai se identificar com a outra mãe, com aquela com que ele vai ter contato, né? Então, o bebezinho ele vem sem identificações. E ao longo da vida a gente vai criando identificações de toda a ordem. O próprio processo da vida, você é fulano, você tem a profissão tal, você gosta disso, você é da religião tal, você é do time de futebol tal, você tem tais hábitos, tudo isso são identificações que você vai criando ao longo da vida, né? Que depois vão ter que apagar, porque um dia a morte vai chegar e talvez, além da morte, todas essas identificações precisem ser apagadas para, em algum momento, um novo bebezinho voltar zerado, né? Voltar zerado só com as potencialidades desenvolvidas, né? Como virtudes inatas, vamos dizer assim. Então, nesse processo de identificação com coisas, com pessoas, com posições, com situações, a nossa mente ela cria todo um filme próprio, né? E o medo se infiltra nesse processo. O medo se infiltra e gera o apego. O apego a coisas, a pessoas, a posições, a situações, a poder, né? Então, esse é um mecanismo muito humano, mas, como a gente acabou de falar, ele é fonte de sofrimento. Teorizar é fácil. Fazer essa transformação que é difícil, né? Por isso que eu gostei muito desse livro do David Hawkins, Deixar Ir, é o título do livro, Deixar Ir, né? E ele desenvolve como se fosse uma técnica. O Krishnamurti ele não fala em técnica, ele critica todas as técnicas. Mas aqui o que ele está chamando de técnica não é, na minha compreensão, realmente uma técnica, e sim um modo de olhar para a coisa, né? Olha o que ele fala assim: o mecanismo de deixar ir. Deixar ir envolve estar consciente de um sentimento, deixá-lo vir à tona, permanecer com ele e deixá-lo seguir seu curso sem querer torná-lo diferente ou fazer qualquer coisa sobre ele. Parece o Krishnamurti falando, né? Ou seja, deixá-lo vir à tona e seguir seu curso. Significa simplesmente deixar o sentimento estar presente e focar em deixar sair a energia por trás do sentimento. O primeiro passo é permitir que você tenha esse sentimento sem resisti-lo, expeli-lo, temê-lo, condená-lo ou moralizá-lo. Significa deixar o julgamento de lado e ver que é apenas um sentimento. Então, o apego é apenas um sentimento. O ciúme é apenas um sentimento. A inveja é apenas um sentimento. É lógico que o pensamento ele age de maneira a nutrir um sentimento, ou a querer abafar um sentimento, ou a querer criar vias de fuga em relação ao sentimento, né? E até a resistir ao sentimento. Você está sentindo uma coisa que você não quer sentir. E aí o pensamento trava aquilo. Aí ele diz assim: deixar ir a vontade de resistir ao sentimento. É essa resistência que mantém o sentimento. Olha que interessante, né?
Quando você desiste de resistir ou de tentar modificar o sentimento, ele vai mudar para o próximo sentimento. Estará acompanhado de uma sensação mais leve. Um sentimento sem resistência vai desaparecer conforme a energia por trás dele se dissipa. Ou seja, isso aí é aquilo que o Krishnamurti sempre chama ficar com o que é, sem interferência, sem a ideia do que deveria ser. Né? Ele fala, quando deixar ir, ignore todos os pensamentos, foque no sentimento em si, não nos pensamentos. Pensamentos são infinitos, reforçam-se e apenas trazem mais pensamentos. São apenas racionalizações da mente para tentar explicar a presença do sentimento. O verdadeiro motivo para o sentimento é a pressão acumulada por trás dele que está o forçando a vir à tona no momento. Os pensamentos ou eventos externos são apenas uma desculpa criada pela mente. Então, a gente é muito acostumado, Edu, a lidar com o pensamento. Até mesmo nesse estudo que a gente faz, a gente precisa usar o pensamento, né, para poder explicar, entender, colocar de uma forma clara. Né? Mas, semana passada, nós estávamos falando sobre a urgência da transformação. E essa transformação não vem por decisão do pensamento. Ela vem pela nossa capacidade de descobrir a verdade do que quer que venha à tona na nossa subjetividade. Seja o medo, seja a raiva, seja a inveja, seja a ansiedade, né? Seja o orgulho. Tanto material que vem à tona na nossa subjetividade e que a gente passa de lado, né, como se não fosse a gente. E aquilo está ali interferindo no nosso comportamento, interferindo nas nossas atitudes. Né? Nós vamos a um pequeno intervalo, mas já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta no nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e Marcos Rezende conversamos sobre ensinamentos atrelados à obra de Jiddu Krishnamurti. E o tema escolhido para hoje foi o desapego, né? O desafio do desapego, um tema que realmente é um grande desafio. Então, essa transformação que a gente colocou na semana passada, que ela é sempre urgente, porque o sofrimento da humanidade é urgente, né? Essa transformação, ela demanda a gente ter essa capacidade de descobrir a verdade do que é, seja o que é um fato objetivo ou um fato subjetivo. E o que quer que esteja passando na nossa subjetividade, emoções, pensamentos, são fatos subjetivos, né? Como você falou da outra vez, as nuvens que estão passando no céu, que às vezes bloqueiam a luz do sol, não é assim? Então, ficar com a verdade nos liberta. É como dizia Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade é simplesmente o que é, sem racionalizar, sem dar nome, sem fugir, sem explicar, sem justificar. Né? E o apego é um dos sentimentos mais fortes que todos nós temos. A tal da identificação que gera o apego, ela é necessária em algum nível. Você tem que saber seu nome, você tem que saber onde é a sua casa, você tem que saber quem é a sua esposa, você tem que saber uma série de coisas que demandam essa identificação. Agora, por que nós depositamos nessas identificações o medo? Por conta da insegurança que existe na nossa mente, por nós não aceitarmos o movimento natural da vida, né? O fluxo da vida. Né? O que você me diz aí, Edu? Você falou uma série de coisas assim muito interessantes. Gostei da tônica
desse livro, né? Eu imagino que em inglês deve ser Let Go, né? O título, talvez. Você Letting go, letting Letting go. Go. Pois é. E me lembrou, inclusive, aquela música dos Beatles, Let It Be, né? Que eu acho que é mais ou menos o mesmo sentido, uma das músicas mais famosas dos Beatles. Let it be, né? Quer dizer, deixar que as coisas sejam como são, sem querer que o mundo seja diferente do que ele é. Deixar que a vida flua, né? Nós reagimos a esse fluxo da vida, que é algo muito poderoso, né? Nós não podemos conter esse fluxo. Sem querer dominar os eventos da sua vida é uma coisa impossível, assim como é impossível você dominar as situações, dominar outras pessoas. E, e o apego, como você falou, tem muito a ver com o medo de você não ter uma base, não ter vamos dizer assim, uma estrutura para suportar a sua vida. Então, você se apega porque você tem medo. Se você não tiver aquela pessoa, ou aquele cargo, ou aquela casa, ou aquele carro, você vai se sentir incompleto. É como se a sua vida não tivesse vazia. É, é um sentimento muito estranho que as pessoas têm. Se você tem um carro e bate o carro, né? Você fica sem o carro por alguma razão, e isso gera um sentimento de perda, um sentimento de vazio. O mesmo ocorre quando você encerra um relacionamento, um casamento, um namoro. Isso gera aquele sentimento de perda, de vazio, e isso acaba levando a mais apego. Você, você experimenta o vazio e aí procura se apegar a outra coisa que vai te dar segurança, que vai preencher de alguma forma esse vazio. Então, é muito importante nós estarmos atentos para todo esse mecanismo mental, né, em que nós, em vez de deixarmos a vida fluir, em vez de deixarmos ir, nós estamos querendo segurar, controlar, né? Essa ideia de controle também é muito forte na nossa vida. A insegurança leva você a querer controlar. Você não confia na vida, não confia nas pessoas, então você quer controlar o que o seu parceiro está fazendo, o que o seu companheiro de trabalho está fazendo, controlar tudo, ter domínio, vamos dizer assim, sobre tudo que está acontecendo. Mas isso só leva ao sofrimento, leva a conflitos, leva a toda sorte de problemas, porque a gente não consegue segurar os acontecimentos. A vida flui e ninguém consegue evitar que esse fluxo continue a ocorrer. Ninguém consegue evitar que um dia venha uma doença, ninguém consegue evitar uma perda de um parente querido. Então não adianta você estar apegado. Esse que é o ponto, você observar quão inútil é o apego, mas não querer se livrar dele artificialmente, porque isso aí também é uma grande besteira, né? É você observar no ato da experiência, se você se sente apegado a um cargo, você observar isso, assim, se conscientizar desse apego. E quando existe uma observação alerta, atenta, honesta da sua vida, esse desapego surge naturalmente, quer dizer, não como uma coisa trabalhada, não como uma coisa cultivada, mas o apego simplesmente desaparece, você percebe o quão é falso esse sentimento, quão é desnecessário e quanto conflito e quanta frustração que ele traz na nossa vida. Mas só uma mente alerta é capaz de fazer isso. E o Krishnamurti traz um outro componente que é muito interessante. Ele diz assim, esse estado de não apego tem a ver com a liberdade do eu, né? O eu, quando está dependente, o eu, quando está apegado, ele não tem liberdade. E todo mundo quer ser livre. Só que a liberdade implica em você estar preparado para aceitar a vida como ela é, e não como você gostaria que ela fosse. Essa liberdade, ela surge
naturalmente, e também não pode ser perseguida. Você não pode dizer assim, agora eu vou me desacorrentar e ser livre. O que te acorrenta são os preconceitos, são essa vida mecânica, cheia de dependências, essa vida autocentrada, egóica, egoísta. Então, se nós começarmos a observar a falsidade e a inadequação desse estilo de vida, que o eu é o centro de todas as coisas, né? E nós nos libertamos naturalmente dessa grande ilusão da separatividade, da ideia que você pode conquistar alguma coisa, você pode ser dono de alguma coisa, dono de uma terra, dono de uma casa, tudo isso é ilusório. E um dia você vai deixar de ter, em última instância, na morte, como você falou, né, Marcos? Mas é uma grande ilusão achar que você pode possuir alguma coisa. Essa ideia da posse é muito presente no Ocidente, especialmente, né? Você ser dono. Eu quero ser dono do meu terreno, dono das pessoas, dono daquele cargo, né? Em vez de você dizer eu estou o diretor, você diz eu sou o diretor. Então, aquela identificação com o cargo de diretor tem uma série de consequências que são terríveis no relacionamento. Por ser diretor, você se acha melhor do que as pessoas que estão em cargos subalternos. Então, essa observação muito atenta desses mecanismos, né, é muito importante. O Krishnamurti fala em você criar um mapa para identificar todos os seus apegos, tudo, como funciona, como funcionam esses mecanismos, né, que faz com que você fique acorrentado a um estilo de vida sem liberdade, dependente e, de certa forma, insatisfeito com tudo isso. Mas você sofre, mas não quer largar o desapego. Então, isso é falta de inteligência. Será que, essa é a grande pergunta, será que nós não podemos abrir mão de todos esses apegos, simplesmente olhando e deixando ir? Será que nós temos essa capacidade de ser assim, agora acabou, né? Não é que você vai lutar contra o desapego, você vai observar, entender e deixa a vida me levar. Pois é, Edu, você estava falando aí que essa necessidade de controlar que as pessoas têm é uma forma de medo e de apego, né? Isso acontece muito nos relacionamentos chamados afetivos, ou relação de casal, né? Quando você se relaciona com amigos, verdadeiramente amigos, você não tem poder nenhum de controlar o amigo, né? Você não tem poder de cobrar nada do amigo, né? A relação flui com doações espontâneas de tempo, de atenção, do que for, sem nenhum tipo de exigência, vamos dizer assim. Mas, normalmente, quando é uma relação chamada afetiva, uma relação de casal, a pessoa tem que estar no controle, né? Ela tem que saber o que o outro está fazendo, ter aquele olhar que acompanha tudo, né? Enfim, essa coisa do controle é falta de confiança, né? E essa falta de confiança é falta de confiança também na vida, né? Falta de confiança no outro, falta de confiança na vida. É um medo de perder esse controle. E é interessante a gente observar que esse medo existencial também, ele é explorado de mil maneiras, né? Até mesmo pelas religiões, né? Você tem muitas religiões que fazem fortunas, bilhões que elas arrecadam, explorando esse medo de não ter um lugar no céu, medo de uma punição divina. Aí o cara paga, não, eu paguei, eu estou garantido, né? Então você vê como existem mecanismos subreptícios que trafegam pela subjetividade humana, pelo emocional e pelo mental humano, que geram exploração, que impedem o amor, né? Você vê pessoas que deixam de se relacionar plenamente e ficam nessa do controle por medo, né? Você vê pessoas que ficam apegadas numa relação que já morreu,
e elas não conseguem sair por apego, que é medo também, né? Então, tudo isso são emoções muito assim enraizadas na nossa psique, né? E que nós precisamos rendê-las, como diz o autor David Hawkins. A única forma de rendê-las é deixá-las vir à tona. Qualquer uma, mas não agir a partir dela. Porque se ela comanda a tua ação, você ali está refém do mesmo jeito, né? Agora, se você deixa ela vir à tona, você pode estar sentindo aquela emoção sozinho. Você pode até gemer de você para você mesmo, né? Deixa que sente aquilo, não alimenta com pensamento, não suprime, solta, deixa aí, você vai ver que a transformação acontece, né? Então, eu vejo que é uma coisa muito importante para a nossa vida, muito importante, porque não há relacionamento de amor sem liberdade. Se você precisa estar no controle, é porque tem energia presa ali, tem coisa pegando, né? Então você tem que confiar, soltar, deixar o outro ser ele mesmo, né? Confiar na verdade do outro e ser verdadeiro também, ser verdadeiro consigo mesmo e ser verdadeiro com o outro, né? E mesmo essas emoções negativas, elas vão surgir porque elas estão no inconsciente, elas são sementes que estão lá. E a vida cria as fricções, as situações, as dificuldades para forçar que elas venham à tona. Porque é aí que a transformação pode acontecer, né? E se a gente deixa o fluxo da vida aí, essa transformação vai acontecendo sozinha, né? A vida é como um rio que corre para o mar. E o Krishnamurti chega a dizer que as águas do rio se purificam, né? Tem algum lugar que passa por uma cidade, que tem um esgoto, tem não sei o quê, mas a água vai lá na frente, ela já está pura novamente. Só que ele também diz que tem locais em que a água fica estagnada em certos bolsões de areia, certas poças, quando a vazão está baixa, aí o rio forma algumas poças em algum lugar. Aí ele diz, onde essa água não flui, ela fica estagnada. Ali, na água estagnada, ela gera doenças, né? Assim é a vida. A gente não permite que a vida flua e áreas da nossa vida ficam estagnadas por medo desse fluxo, né? Esse fluxo que é uma corredeira que, ora, tem momentos perigosos, tem quedas altas, tem fluxo mais plano, tem paisagens maravilhosas, porque a vida não é só o bom e o belo, a vida também tem as dores que fazem parte desse processo de crescimento, né? E o destino final é o mar, que é essa fusão com o todo, né? É voltar ao todo, que é o caminho natural de cada encarnação, né? Mas a gente resiste, porque a gente não percebe o nosso medo, a gente não percebe o nosso apego. Então, ao invés de deixar o rio fluir, a gente quer agarrar num galho no caminho e parar o movimento desse rio. Essa é a tendência da nossa mente em busca de segurança, né, Edu? Então, eu vejo assim, da maior importância esse tema, e eu quero muito que essa verdade venha em mim de uma maneira muito forte. Não quero palavras, não quero teorização, eu quero deixar vir tudo isso para a vida me levar para onde ela quiser, não como uma coisa desgovernada, mas como uma coisa que tem um propósito maior, né? Que certamente é esse despertar, esse florescer, é essa compreensão mais ampla e mais profunda que ela vai nos trazendo na medida que a gente se entrega a ela. Mas na medida que a gente resiste, a gente não faz
a gente não cumpre o propósito que a vida tem para nós. Eu queria reforçar o que você falou sobre confiança, né? Esse deixar ir tem muito a ver com essa confiança na vida. É uma percepção que surge, que eu diria que é até intuitiva, de que nada acontece por acaso, que a vida tem uma inteligência que está por trás de tudo que acontece, né? Que as coisas que chegam até você são aquilo que você precisa para dar o próximo passo, para se aperfeiçoar, para se tornar uma pessoa melhor. Então, você aceitar tudo que a vida te traz e agradecer também, esse é um outro ato que é da maior importância, você agradecer mesmo aquilo que aparentemente é ruim, que é doloroso, uma perda, uma doença, um, uma ruptura com alguma condição que você tinha anteriormente, mas tudo isso faz parte desse grande fluxo, né, da vida. E nós não temos como nadar contra a correnteza, não faz sentido, não é inteligente você nadar contra a correnteza, é muito mais correto e razoável você sentir que você é a correnteza, que a correnteza não é diferente de você. E essa confiança não é intelectual, é você sentir que a vida está fluindo e você faz parte desse fluxo. Você não é separado nem do rio, nem da margem, nem dos pássaros, nem de todo esse conjunto de seres que estão dentro desse mesmo fluxo, cada um com a sua posição, com a sua função dentro desse grande drama da vida. Então, eu vejo essa confiança na vida como o elemento talvez mais importante para você deixar que as coisas aconteçam como tem que ser e entregar. É aquilo que no Yoga Sutra eles falam de Ishvara Pranidhana, é autoentrega, é você não querer controlar, não querer que você vai conduzir a sua vida para onde você quiser, de acordo com seus desejos, com as suas predileções, mas se oferecer como instrumento de algo maior e se jogar na vida com confiança, sabendo que nada fora do previsto, nada que seja ruim para você, de fato vai acontecer. E eu, olhando para a minha vida, eu percebi coisas que não me pareciam agradáveis aconteceram e eu aceitei, né? Às vezes fazendo algumas reflexões, mas eu deixei que a coisa acontecesse e depois, lá na frente, eu fui entender por que aquilo tinha me acontecido e a importância de ter seguido, né, o fluxo, né, de me mudar para uma cidade como São José, que eu não gostava, né? Enfim, todo um conjunto que agora não cabe aqui, que é uma história longa, né, das várias oportunidades que eu tive e eu segui, e depois eu entendi por que aquilo tinha acontecido, que possibilitou que eu encontrasse pessoas que me fizeram muito bem, que eu encontrasse a minha esposa. Se eu não tivesse ido para São José, eu não teria encontrado com ela. Então, tem uma série de coisas que a vida te traz. Aí depois você diz, então é por isso que eu fui trabalhar ali, por isso que eu tive de viajar para esse outro lugar. É muito interessante isso, você vê uma lógica, né, uma razão de ser de tudo dentro de um espectro muito maior do que a nossa percepção temporal é capaz de obter. Estamos chegando ao final desse programa e todos estão convidados a estarem conosco nas próximas edições e também para visitarem o canal da Sociedade Teosófica no YouTube e o canal da União Planetária, que é o canal Suprem no YouTube. Até a próxima, estejam conosco.